programa Linha Aberta. Apresentação: Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Boa tarde. Estou treinando, boa tarde. Boa tarde, agora sim, boa tarde, obrigado a você que está conosco acompanhando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora vamos juntos com muita informação para você. Já estou aqui com a minha canequinha da Giro Mix, e nós estamos aqui hoje recebendo, nós vamos falar hoje aqui de assuntos relacionados a São Roque. Nós estamos trazendo aqui dois líderes comunitários. Antes se usava muito essa expressão, sociedade, amigos de bairro, para a gente abrir espaço aqui, para a gente falar dos bairros de São Roque. Então eu estou recebendo com muita alegria aqui a advogada Karina Mello. Boa tarde, Karina, você reside no Planalto Verde, é isso? Boa tarde, Karina. Oi. Ok, tudo bem com a Karina? Ô Karina, boa tarde, Karina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, muito obrigada. Queria agradecer o convite, tá? Queria agradecer por estarmos aqui. Eu acho que não tá saindo. Eu acho, agora sim, nós vamos mostrar a Karina também. Vamos lá, pode ser assim. Boa tarde, Karina. Vamos começar de novo aqui, agora para valer, hein? Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Gostaria de vos agradecer o convite, tá? Por estarmos aqui, uma tarde agradável. Para a gente poder estar conversando, né, um pouquinho sobre o pleito da maioria que chora nos nossos bairros, né? Obrigada, sou a doutora Karina Mello. Tem muita gente chorando lá, tem muita reclamação no Planalto Verde? Temos bastante. Infelizmente, não deveria ser assim, mas temos. Eu estou recebendo meu amigo aqui, Edenilson Rodrigues, o Magrão, representante lá do bairro da Campininha. Como é que está a nossa Campininha? Edenilson, obrigado por você estar presente mais uma vez. Você é uma pessoa que está sempre ligada nos assuntos da cidade também. A gente já teve a oportunidade uma vez de conversar com você. Como é que está a nossa querida Campininha? Campininha, você é Campininha de baixo ou Campininha de cima? Bom, primeiramente, boa tarde, Vander. Boa tarde aos ouvintes telespectadores. Eu sou da Campininha de baixo. A parte de cima ali é predominado Jardim Santa Vitória, né? Mais conhecido como Campininha de cima. É errado falar Campininha de cima, então? Não. Popularmente se fala Campininha de cima até uma referência, né? Até para entregas que vai lá, tudo e tal. E hoje a gente está pleiteando o CEP lá para que venha ter mais eficiência no serviço dos Correios lá. E assim como a doutora bem mencionou CEP, aqui... né? Uma coisa tão simples, né? Pois é, lamentável. E assim como a doutora pegou e colocou no início do uso da palavra aqui, nós temos aí vários problemas de ordem, o transporte público, o IPTU, a iluminação pública, a subprefeitura vetada, né? E alguns assuntos que eu gostaria de estar debatendo aqui com o comentário dos outros convidados. E agradecer aqui também, Vander, não poderia, porque eu vi aqui pessoas, Zé Balaio e Rabequina. A dupla Zezé. Pessoas do Legislativo, até pegando e defendendo modelos de governo, etc. Tal. Pessoas do corpo jurídico da prefeitura ou de outra pasta aqui. E a gente vendo Executivo e Legislativo aqui se posicionando e nós, cidadãos que pagamos a conta, ficando de lado. Então eu quero agradecer aqui esse espaço para que nós, a população, também venha se posicionar de que maneira nós estamos vendo essa questão do transporte, essa questão do IPTU, doutora, essa questão da iluminação pública, que até hoje a gente bate em cima e a gente vê os munícipes pagando por um serviço que não tem. Vamos falar de tudo isso. É só a manchete, do doutor Magrão. Mas assim, agradecido mais uma vez, como você bem colocou, já tive aqui uma vez, mas eu quero agradecer mais uma vez aí por poder estar falando em nome de centenas e de milhares. E vamos falar de futebol também. Não, o Campininha foi rebaixado, né? Foi rebaixado. Quase rebaixou o paulistano, o tradicional paulistano. Sim. Era Campininha o paulistano. E o paulistano empatou 0-0, não foi? Se tivesse empatado com gols, 1-1, paulistano rebaixado e o Campininha seguiria na elite. Agora
O paulistano é igual o Boca Juniors, perdeu a chance de matar na primeira fase, depois e pode pintar um paulistano e Grêmio aí na Copa. José Fernando Rabechini, boa tarde, Zé Fernando. Tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde, Wander. Boa tarde aos nossos convidados. Zé Balaio, aniversariante ontem, né? Parabéns, Zé Balaio. Parabéns, Zé. E ontem, mas né, ontem não tivemos programa, passamos para hoje. Então ainda bem. E tomara que seja um Grêmio paulistano, né? Seria uma transmissão, acho que a primeira vez, não, que teríamos uma transmissão aqui. Vamos ver se a gente faz. Final? Clássico de São Roque. Pode ser que chegue. Tomara que seja. Meus filhos vão ficar bravos de eu dizer isso, mas tomara que seja. Tomara, seria bem legal. Um clássico seria um Boca e River. Um Boca e River, exatamente. Paulistano e Grêmio que decidiram o campeonato. Há muitos anos não se decide. Olha, Eu só lembro de um. 84. Não, dois então. Eu lembro do anterior em 72, acho. 71. 71, isso. Mas só que Foi naquela 2-1 ainda oportunidade pro Grêmio, o Grêmio tinha brigado com a comissão de esportes e o Grêmio jogava como Bar do Brasa. Não. Isso foi depois. Bar do Brasa foi depois. 71 foi com o Grêmio ainda. Foi com o Grêmio ainda. Depois, em 70 e alguma coisa... Bar do Brasa. 77, por aí, foi Bar do Brasa. Até Mas 71 foi Grêmio. Isso, que tinha o Mário Inocêncio de goleiro, o Jamelão jogava naquele time. Isso, não, acho que o goleiro era Poti em 71. Não, mas no primeiro, né? Depois vamos falar. Depois veio toda essa turma aí. Zé Fernando Rabechini, Zé Balaio, vamos falar. Zé, se lembra que nos anos 80 era comum cada bairro ter lá uma sociedade dos amigos de bairro? A gente lembra do Jardim Ester, do Xixo, o Emerson José Ferreira Pinto, que foi um dos grandes incentivadores lá do Jardim Ester, chegou até a ter até mesmo um jornal, Estação de Notícias. O Guaçu tinha a Sociedade Amigos de Bairro. A Vila Nova tem ainda também. Jardim Suíça. A Vila Nova foi posteriormente, mas as primeiras foram essas, porque na verdade elas, você precisa resgatar esse período político, né, que foi a eleição já na redemocratização do país, a eleição do Franco Montoro para o governo do estado, e ele tinha essa visão de descentralização. E o Mário Luiz, ele elegeu-se aqui em São Roque, e ele dava esse tom também para o governo dele, estimulando que a comunidade se organizasse por meio de sociedades amigos de bairro, todas elas legitimamente constituídas, né? Era trabalhoso, mas tinha representatividade. Então você montava as sociedades amigos de bairro e elas tinham um canal aberto de diálogo com o governo. Isso funcionou muito bem. Você lembrou do Xixo? Tinha até as compras comunitárias que eram feitas entre as sociedades amigos de bairro e traziam os alimentos em caminhões cedidos pela prefeitura a preço de custo. Depois você comprava tudo no atacado e depois você fazia a divisão na estação, lá na estação do Jardim Ester. Que era sede, festa do pastel. Tinha a festa do pastel. A Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Suíça, logo do lado também. Criou-se uma série de sociedades amigos de bairro e elas tinham, como eu falei, esse canal de diálogo com o governo, coisa que eles estão buscando também hoje em dia, né? Porque isso teve um refluxo. Eu não sei se existem muitas. Você falou da Vila Nova. A Vila Nova tem. Eu creio que lá no Planalto deve ter. Deixa eu perguntar para tem sociedade protetora. É que eu estou muito ligado com a Sociedade Protetora dos Animais. Tem a Sociedade de Amigos Moradores do Planalto Verde? Isso. No Planalto Verde nós temos uma série de contestações a respeito disso, na verdade. É até polêmico para nós lá. Porque tem, sim, constituído, tá, uma associação de moradores do Planalto Verde, uma associação que consta como ativa perante a municipalidade, perante a junta, Receita Federal, tudo certinho. O maior problema é que essa associação ela não se existe mais. Tá? Alguns moradores procuraram, tá, saber dessa associação, questão de reuniões, questões de presidenciais, e somos negados acesso a ela. O motivo maior nós desconhecemos ainda, mas quem sabe um dia, né, nosso pleito chegando acima, a gente consiga, né, tentamos por diversas vezes fazer contato. Está com alguém essa entidade? Está com alguém. Temos, né, que nós... Mas se pode criar com outro nome, não pode? Nós fizemos. Nós criamos, inclusive foi daí que surgiu todo esse pleito, onde recebemos o convite, né, para estarmos aqui. Nós criamos um grupo entre moradores e proprietários.
né, do próprio bairro. Porque nós temos, infelizmente, hoje muito poucas, mas pessoas que têm lá como casa de veraneio, né? Só vêm finais de semana. E essas pessoas em si, elas não sabem exatamente quais são os problemas corriqueiros do nosso bairro. E elas não podem, de maneira alguma, minoritariamente falando, nos representar perante uma associação, que é o que acontece. Pelo que temos no nosso grupo hoje pessoas que eram e continuam associadas nessa associação. E até ela que é associada, que paga, inclusive, aqueles carnezinhos de associação. Tem carnezinho, tudo? Exatamente, temos tudo. Então ela está... Só não temos o retorno e nem mesmo representatividade. E isso nos deixa amarguradamente triste, né? Poderíamos ter, como vocês mencionaram, uma associação, nós temos uma força muito maior, né? Podemos falar muito melhor junto ao governo, junto ao poder público, de forma mais ampla, né? Mas, infelizmente, fomos negados acesso, tivemos, assim... talvez algumas divergências, talvez até mesmo retaliações de moradores muito mais antigos que, por algum motivo ou outro, tiveram divergências de opiniões, né, com relação às benfeitorias do bairro. Isso ocorre, porque eu queria lembrar também, já que nós estávamos falando do que ocorria no passado e que deu uma refluída, hoje em dia você vê poucas, né? Mas o que acontecia muito era a disputa pela direção das sociedades amigos de bairro. Sempre uma disputa política, às vezes... já para preparar para uma candidatura a vereador. Exatamente. Então, tinha toda essa ciumeira. Então, eu me lembro que lá no Jardim Esther, ela começou muito bem, aquilo que, se você imaginava que o ideal, né, no plano ideal, estava funcionando bonitinho, até que depois começou a ter já o disque-disque, ali as disputas internas, aí umas acusações na época da eleição para a sucessão da presidência. A cada 4 anos. Uma briga toda, daí o cara já acusava que o fulano queria usar como trampolim a entidade para ser candidato. Sim. No Jardim Suíça aconteceu muito isso. Infelizmente, daí elas vão morrendo, perdem a legitimidade e a população, que é a maior interessada, fica sem a representatividade. Realmente. Lá na Campininha tem sociedade dos amigos da Campininha? Pode falar bem próximo. Obrigado. Tem lá, tem representação? Assim, a gente chegou a escrever o estatuto, né? Claro que a gente pesquisou bastante, juridicamente até, e chegou a ser escrito. Mas entra isso, como bem a doutora colocou e o Zé interpôs aí, esse tipo de divergência, antes de que a gente levasse e registrasse. Porque alguma coisa que tiver colocado ali de forma equivocada, ou alguma coisa que não seja aceitável, infelizmente você vai ter que escrever todo o estatuto novamente. E houve, infelizmente, esse tipo de situação que vocês bem mencionaram, e está pendente ainda, mas está escrito o estatuto, o que precisa é pegar e registrar. Mas enquanto não é registrado, as pessoas de referência, eu, assim como outros, né, a gente procura fazer esse papel junto ao poder público, que é pleitear algo previsto em lei, afinal, a gente paga imposto, então a gente quer o retorno em forma de serviço. E aí vocês conseguem ter, por exemplo, com a administração passada, ou com as outras administrações, e com essa, vocês conseguem ter uma representação, um contato com a prefeitura, ou fica difícil? Entra isso que o Zé Balaio bem colocou. Infelizmente, o quesito político. Eu vou dar um exemplo. No bairro onde eu resido, reside o ex-prefeito Daniel lá. Entendeu? Mas nesse momento passou a eleição, Zé e convidados. Não é o Daniel que está lá, não é o Magrão que está lá, não é o ex-candidato A ou B. Simplesmente são cidadãos que trabalham 6 meses por ano para pegar e pagar imposto. Então acabou tudo isso, então a gestão tem que ser para todos, não tem que ser para meia dúzia, infelizmente, não só tratando-se de bairro Planalto Verde, mas a Campininha, hoje, Jardim Santa Vitória, Cascavel, Canguera, mais precisamente a Campininha é um dos bairros mais desassistidos da cidade hoje. Eu não sei se é por causa desse tipo de bairro populoso, né? Bastante populoso. Antes a gente não via falar em Campininha, depois que já comecei a ouvir falar muito desse famoso asfalto do Jardim Santa Vitória, né? A gente já viu cada imagem lá. Viu? Ontem, na sessão de Câmara, o Maurinho comentou e o Guto Issa deu os parabéns a ele. Saiu a ligação de água no Cascavel? Olha, a gente viu pela mídia escrita esses dias aí, até esse vereador que você citou o nome dele aí, que eu não sei como é que foi a eleição na Câmara ontem. Não, no fim a eleição não ocorreu. Sim. Porque a gente tinha conversado com o Toco, tinha conversado com o Rafael Tansi, e eles afirmaram domingo à noite que a eleição seria na segunda-feira. Sim. Mas depois, até o Zé Balaio, né, que é o doutor Câmara,
Me ajudou lá que a lei orgânica, que é a Constituição do município, diz que a eleição ocorrerá na primeira quinzena de dezembro. Dezembro, não necessariamente num dia de sessão, tem que ser num dia útil, né? E no horário regimental. Então, não tinha um caminho de fazer uma antecipação, como se pensou em fazer em junho, julho, eu né? curioso quando você me falou, eu gostaria de saber que caminho seria esse. Que mas ontem, abririam, durante a sessão, em nenhum momento citaram eleição. Picada seria essa que eles iam abrir Picada é bom, mas é o Maurinho que vai ser o presidente da Câmara, que hoje, como falava o Ulisses Guimarães, se olha a política igual nuvem, se olha até de um jeito, 5 minutos depois está de outro jeito. Mas, pelo menos até ontem e até hoje, o Maurinho tem voto suficiente para ser eleito o presidente da Câmara. Então, pela mídia escrita e mídia digital, eu vi aí que tem algumas benfeitorias que já foi pleiteada há muito, muito tempo atrás pelo bairro Cascavel e tá para chegar essa benfeitoria lá. Parabéns até ao povo do bairro Cascavel, né, que passou da hora, mais do que merecido. Entendeu? E isso aí nada mais é do que o imposto voltando em forma de serviço, né? Deixando bem claro isso. Esse, minha gente, vocês que estão me assistindo agora, vocês que estão dando audiência agora, esse é o imposto de vocês voltando. O vereador apareceu lá, não tem problema não esquenta a cabeça que é você que paga o salário dele, certo? 6 meses do seu trabalho para pagar o salário dele, então parabéns para ele. Não, mas o vereador tem que, como o Piniquinho está correndo bastante lá, para ter água ali na região da Dona Nega, ali, que ele fala que está a 100 metros, 200 metros da Câmara e não tem água, e parece que agora vai sair. Mas isso que a gente está falando são coisas simples. Ela fala, mas a pessoa falou que não tem CEP. Sabe que se a rua não for oficializada, não tiver um nome, não tem CEP. Quer dizer, hoje parece uma coisa tão simples. A gente recebe há tantos anos ali na casa da gente, na região do Cambará, Jardim Bandeirantes, vocês morando na região central, é a coisa mais simples do mundo receber uma correspondência. Mas vocês que moram, por exemplo, no Planalto Verde, não passa correio. Pois é. São o que nós chamamos de serviços essenciais, né? Como o colega bem mencionou, são serviços essenciais que deveriam ser, no mínimo, retornados a nós, sociedades, né? Da mais ampla forma possível, uma vez que nós arcamos no mais amplo rigor com os nossos impostos em dia. E como é que você faz para pegar a carta? Você precisa receber Caixa lá postal? Caixa postal. Vocês pagam uma caixa postal? Uma caixa postal. Tem que pagar. Pagamos, além disso, uma caixa postal. Vander, não está no Waze. Não tá. É isso aí, não tá no Waze, não é só CEP. Se não tiver CEP... Se não tiver, não tá. Como é que eu vou achar lá agora? Pois Hoje em dia acabou. Pois é. Pois é, E você os mora em nossos que rua? convidados Não, e familiares. Não é isso, tem que estar. Como é que não? Exatamente. Todo mundo é um direito, você paga. Qual o nome da sua rua? Eu resido na Alameda das Quaresmeiras. Nome bonito, né? Lá é tudo de flor, né? Fale outros nomes de flor ali Nós perto. temos ali as magnólias. Magnólias. As canasfístulas. Nossa, essa eu nunca ouvi falar. Eu conheço Rosa, Temos Margarida e bastante. Cravo. Temos a Rua dos Cravos. Rua dos Cravos. Temos bastante ali flores. Então, gente e não passa correio. Não passa correio. Em lugar nenhum do Planalto Verde, né? Santo Antônio, Taxaquara, que são os nossos bairros circunvizinhos ali, nós não temos, né? E só voltando, nós pagamos, né, caixa eletrônica, o correio postal, né? E o que acontece, muitos dos nossos moradores Tem que também se deslocar. coloca endereço, de repente, em alguém que tem ali vizinhança lá embaixo, no centro, alguma coisa. Nós tivemos um caso de um colega que, por conta disso, acabou sofrendo os termos de revelia em processos judiciais. Porque por chegou não a ter correspondência. Em Quer lugar dizer, diverso. não pode ser intimado. E essa questão nossa... Você que é advogada, por exemplo, sim. é uma pessoa... você é advogada, você tem seus processos, você tem lá um endereço comercial, mas se fosse para sua casa, você não... Uma pessoa que vai ser intimada... está num processo, e como é que ela faz para saber da intimação? Aí nós voltamos, claro, a gente faz as buscas à disposição do juízo, né, para que a gente consiga chegar num real endereço dessa pessoa, certo? Tenta fazer a citação via R, não conseguindo, a gente pede via oficial de justiça. É aí onde está o problema, que é o nosso maior pleito no Planalto Verde. Nós não temos pavimentação, e na grande maioria do bairro. Então, choveu, esquece o oficial de justiça. Ele vai lá uma vez, 2 vezes, ele não cumpriu a diligência, ele vai voltar com o termo no processo dizendo ato cumprindo em negativo.
não conseguiu localizar a rua, não conseguiu ter acesso. E pode ser julgado a revelia, pode revelia. perder um Lá- prazo. Lá Uma não pena. é É isso que está colocando, a gente já vai chegar na Campininha aqui. Por exemplo, o Rodrigues, né? O que ele está colocando aí? Falam do Planalto Verde, pode ler. Lá não é condomínio, é? Como se fosse Não, um não somos condomínio. condomínio. Então, mas que lá ninguém consegue abrir nada, lá... Ele falou assim, Nada. Não, por tem exemplo, algumas restrições no plano diretor, Sim, tem. exatamente. Temos pode algumas abrir um mercadinho, Não podemos. Tem restrições Tem do plano Mas diretor. por que essa restrição? mas não pode ter um porque- bar, não pode ter uma padaria. aí- Não pode ter nada lá. Nada. É que o colega Tem que ter uma revisão. Está tendo uma Exatamente. revisão do plano diretor. Do Pode ser plano que isso diretor. seja Porque não é um colocado ou condomínio. não. Quando se fala Planalto Verde, hoje a gente imagina, tem gente que pode imaginar, tem lá uma portaria, é um condomínio. Não. Não. Somos um loteamento regular. Um dos poucos loteamentos regulares de São Roque, inclusive. Um dos poucos. E vocês gostariam que tivesse Essa mudança. Né? padaria, bar? Sim, completamente. Mas tem uma, Mas tem uma aqui- parte de moradores que não concorda, por exemplo. mas com aqui- isso. Minoritariamente. nós Chegou a podemos ter falar. aqui o ex-vereador Maurício Tavares de Lima, ele tinha um comércio ali em cima, perto do Do portal, né? Tinha ali um mini mercado Exatamente. e vendia coisas assim para o pessoal das chácaras, Foi Você até censurado. precisa ração. comprar um pão, Foi Não, censurado. ele tem, existem restrições, não proibições assim absolutas, mas existem restrições. Por exemplo, você não Eu pode montar conheço- uma indústria, por exemplo. Não, então, Exatamente. isso sim, Mas não. você ter uma loja Um de. bar, um restaurante. Uma um padaria. pequeno É restaurante. que são áreas de padaria. preservação. Ali volta pra convive. comunidade. Porque ali é uma Exato. região turística. Então, a mas gente ali, tá mas próximo então, mas da Capela convive Santo área de Antônio. preservação, tem uma série de componentes ali naturais e tal que precisam ser preservados. Então, algumas atividades são Mas tem um proibidas restaurante, por exemplo. Você está próximo da Capela do Santo Antônio. dependendo da Sim. localidade, Ponto pode ser. turístico de Ponto São Roque, turístico. muito Não vai visitado. levar, Não uma pode fábrica ter de um lona de restaurante. freios lá, Não, mas... então, claro. Eu acho que Mas determinadas funcionaria, coisas- viu? Porque aquela descida do Santo É, Antônio ali então, mas- dá uma exigida, mas viu? você já Dá, viu? precisa. Eu trabalhei numa delas, você já viu a poluição que aquilo lá faz? Então, mas, Mas por exemplo. eu acho que tem- coisas úteis, né, Wander? Como você estava falando, um restaurante, uma padaria, um próprio de um bar, de um Exatamente. de um pequeno Hoje, comércio. nossos moradores querem comer o tão pão de cada dia, que até a nossa Bíblia, né? É. Deixam nós Pão nosso de cada dia. precisando. Nós temos que andar 8 Mas quilômetros você vê até que o tem centro ali para comprar a Vila o nosso Darcy pão de Penteado, cada tem dia. uma série de atividades econômicas, Já. gastronômicas, né, mais Isso, ali precisamente. nós temos restaurantes. Então, E você a tem, hotelaria você tem, do Hotel Vila Roça. você Que é tem importante. atividades que podem ser desenvolvidas, outras não. Então tem Isso, Os restaurantes do Hotel os impedimentos Vila e Roça as... e a parte hotelaria é o que tem lá. Mas ali, Nós não é, temos- ali é Existem considerado o outras- Planalto Verde? Ali já não é Planalto Verde. Ali já é ali parte da Darcy Penteado, né? Ali já não é mais Planalto que é, Verde. Isso. Só que assim, Tava falando Darcy Penteado. o grande miolo, como até ele mencionou, teve sim uma cogitação na época de uma mercearia, alguma coisa ali que auxiliou em muito, mas foi cortada. Né? Algo que, é claro, como nós mencionamos, ninguém quer uma indústria ali, né? Somos uma área de Não, chácara até de repente, maravilhosa. como se tem no roteiro do vinho, você já tem há muito tempo, se tem a indústria do vinho. E agora parece que estão liberando a cerveja. Quer dizer, Sim, mas sim. faz parte do Sim, sim. turismo que não Do vai roteiro poluir se alguém for ter turístico, uma adega, ou Sim, se está na sim, moda sim. hoje uma cervejaria, né? Cervejaria. Que fazia parte do turismo, porque ali é uma Exatamente. rota turística também, né? Sim, sim. Deixa eu botar o Magrão para falar aqui, senão ele fica desesperado. Vamos dar. Até o Zé Roberto Buschini está falando: tinha um restaurante onde era do falecido vereador, era do Talhasac. Eu desconheço. Mas ele está falando aqui, acho que do Maurício Veterinário, mas ali a região ali, ou era o imóvel, era do Talhasac. Era sua família, Zé Fernando. Sim, mas eu não conheço essa. Não entrou no inventário? Não, já foi Por feita exemplo, há muito tempo. e lá na Campininha, pode ter comércio? Lá tem bar? Sim. Pode só falar bem tem- próximo. Ok. Lá pode a parte de comércio? Pode. Tem, na parte de cima temos 2 comércios, na parte de baixo agora temos 2 e temos lá a fazendinha angolana, que é do Angolana, roteiro, importantíssima Sim. que é para do o turismo. roteiro, Sim. que é do roteiro do vinho. Aliás, a Cris Meinberg virá aqui para falar, não sobre o turismo, mas sobre benzimento, mas ela já veio aqui para falar, o marido dela veio falar da Angolana e ela já veio falar da Fazenda da Mata, que ela virá no próximo programa, acho que dia 30, se eu não estou enganado. Então ali o Campininha é um ponto turístico também, né? Sim, é um ponto turístico, né? E acredito que agora, se sair do papel
esse recurso do DAD, né, que acho que começou lá no Carmo e vai ser A estendido estrada do ali, Caetê. vai contemplar ali a Granja Angolana. E Mairinque também tem um projeto para emendar ali da Cefre e até a igreja de Santa Cruz Santa Rita, na onde os turistas também vão poder estar entrando por Mairinque e não vai pegar a estrada de chão se dirigindo até a Granja Angolana. Lá, por enquanto, está Estrada de terra. É, estrada de terra. O maior problema que a gente está tendo lá, né, e está dando um falatório lá, Wander, inclusive gostaria que a gente até comentasse um pouco sobre isso, é sobre o transporte. Isso aí tá polêmico. Tá polêmico. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais aqui. O Zé Roberto Buschini está falando que um irmão do Dino, que era... tinha Dino Talhassá, que eu conheci Dino Macanini. Não, tem ainda. Né? Dino Macanini, que chegava a presentear noivos com terrenos. Tem um... Tem problema até hoje. Bom, e o Roque do Prado, o Roquinho, grande abraço. O Max acho que está em Sorocaba. Era do Max Talhassá. Ele é funcionário da Caixa Federal, se O, não me engano, ele está em Mairinque. o ponto citado pelo José Roberto era um salão para eventos. Não sei se ainda o é. Eu gostei do pronome oblíquo átono. E ele está dizendo que se compensa financeiramente ter um empreendimento, tipo uma padaria. Uma padaria lá. Se compensar, a gente está mudando para lá fazer uma padaria. Compensa esse Tem público, porque hoje tem muito muita público, gente não é só fim de semana. Não é. Não muita gente, a maioria. Nós E temos muita mais gente ou menos- que era fim de semana acabou se aposentando, veio para cá, Sim. ou veio morar para Sim. cá e está trabalhando em São Paulo. Tem muito Sim, disso. Sim, muitos mesmo. Hoje nós temos aproximadamente, só falando em Planalto Verde, em torno de 340, 360 chácaras ali. Dessas 360 chácaras, eu estimo, né, pelo que nós angariamos de assinaturas, de pessoas, que nós vamos chegar também nesse ponto, para atender o nosso pleito, 337 assinaturas. Então, nós temos residindo aproximadamente 200 chácaras, com pessoas que residem, que moram, que usufruem do bairro dia a dia mesmo, né, cotidianamente. Normalmente tem um caseiro ou não? Não. Às vezes tem um caseiro nessa chácara. Sim. E às É uma vezes a pessoa família vem fim de Família semana. com filhos que precisam ir à escola, com então. filhos que precisam de um pão. Esse fica em São Roque. É, o outro aí não que tem nós vamos transporte entrar. lá, doutora. Na questão do transporte. Sim, Por exemplo, não cortando, escola. Tem escola. Não temos escola. Planalto Verde não tem nenhum serviço essencial. Não existe um posto de saúde, não tem escola. E como o colega estava colocando, tem algumas restrições. Existe, sim, as partes nascentes, algumas áreas, né, que têm preservações permanentes. A única coisa é que, quando foi feita a aprovação do nosso loteamento, foram deixadas algumas áreas de lazer. Né? Essas áreas, o loteador, quando fez, ele fez geralmente, assim, 100% para que ele criasse uma creche, uma escola, um mercado. Esse é o coisa. destino das áreas. Já, então, Das é o áreas que você de falou. Ele é um Uma loteamento academia ao ar regularizado. É regularizado, né? Totalmente Ele regularizado. foi E já tem as regularizado áreas depois de- de bastante tempo. Mas tem as inicialmente, áreas ele não tinha destinadas. regularização, né? Nós estamos regularizados lá há 50 anos, aproximadamente. Ela teve uma série de dificuldades no começo. Eu estava contando fora do ar, depois a Sim. gente termina essa história. Inicialmente seria sim um condomínio, né, como foi colocado. Inicialmente seria, não sei o motivo, não foram, né, aprovados. Agora, vamos falar de transporte para chegar aqui, que o meu amigo Magrão adora falar de transporte. Então, ônibus lá no Planalto Verde, passa quantos horários tem por dia lá? Nós temos do centro ao Planalto Verde 3 vezes apenas no dia. Quer dizer, saindo do Planalto Verde para o centro, 3 vezes. tipo assim, que horário? De manhãzinha? Uma manhã, um horário do almoço e outra aproximadamente sai, se eu não me engano, às 4 e pouquinho da tarde. E da para rodoviária. voltar? E para voltar? É uma No mesmo ida carro? e uma volta, o mesmo carro, exatamente. É Pronto. muito precária a nossa situação. É muito precária. A maioria Ele das vai pessoas até, precisam. Ele vai até onde lá? Ele desce passa o sentido portal. Santo Antônio. Passa o portal, pega-se à direita ali, né? E desce sentido Santo Antônio. Ele faz aquele itinerário e volta. Chega pelo até a mesmo. capela do sítio Santo Antônio? Então, eu não vou saber te informar exatamente, mas Eu se eu não acho me que engano, não, ele né? chega ali próximo. Ele chega Próximo? bem próximo. Mas aí nós estamos falando em semana, final de semana, quando tem o nosso turismo. Ou feriado? Não funciona. Ou feriados, exatamente. Não tem ônibus fim de Não semana? temos. Nem, por Planalto exemplo, de Verde, não. 3 fica com um horário? Não temos. Não temos. E a pessoa tem a vida, né? Pra tocar. Exatamente. Como é que tá o ônibus no Campininha? Tem quantos horários lá, ô Magrão? O horário dessa nova empresa, que, ao meu ver, está um pouco estranha a operação dela dentro do sistema aí, que chegou dando umas cartas
né? Em menos de 90 dias, pá, 17% de aumento aí para nós pagar. Você que está me assistindo aí, você vai pagar R$ 4,20 no dinheiro. Deixa só próximo. E se você for pagar no cartão, R$ 4,65. Né? Tô falando o quê? Desse cartão aqui. Você, por exemplo, esse cartãozinho que você tem, você pagou esse cartão? Esse cartão aqui, ele é jurídico. Ah, Ele tá. é jurídico, mas tem o físico. Ou seja, se eu for passar ali, R$ 4,65 a passagem, entendeu? Se eu for pagar Se uma empresa vai dinheiro, comprar, quer dizer... Se eu for pagar no dinheiro ali, R$ 4,20. Me dá direito à integração? Alguns. Eu mesmo estou tendo problema na integração aí. Por exemplo, porque com essa mudança de integração, você trabalha em Mairink, na Sim. prefeitura de Mairink. Como é que é? Você saía do Campininha e ia até o terminal rodoviário de São Roque? Não, assim, o meu, no caso, é diferente de muitos colegas que vêm cedo para ir para o trabalho. Eu só venho até o centro e daí eu tenho a opção de pegar outra empresa que vai até Mairink, Aviação São Roque. Trabalho. Aí você paga a passagem. Daí eu pago. Caramba, mas agora, já que você mora no Campininha e mora ali em Mairink, se você tivesse uma linha ali por dentro, pela Angolana, não era muito mais fácil? Sim, foi alterado os horários dentro de Mairink e essa nova grade de horário que colocaram lá, assim como não está agradando São Roque também, foi tirado o Zé e o Rabequini, o Zé Balai, foi tirado mais de 110 horários. Nós, a população, não fomos consultados. Isso São Roque está falando? São Roque. Foi tirado mais de 110 horários. Foi criado algumas linhas, mas é que nem a doutora pegou e colocou algumas linhas aí que é 3, 4 vezes ao dia. Eu vou dar um exemplo aqui. A ônibus da Ponte Lavrada não teve ontem. Tem horários que não vai até a Capela do C porque é referência. Então, a empresa que chegou agora aí, de que jeito, não sei. Eu estou falando com propriedade porque eu sou técnico na área. Sim. Entendeu? Quando eu me deparei com ela, Wander, eu me deparei com uma grade de consumo. Aquilo ali é para quê? Para pegar e pressionar o colaborador, para pegar e tirar o pé. Tudo bem, não tem que andar que nem louco por aí também, colocar a vida, a integridade física ou a vida de alguém em risco. Entendeu? Depois que colocou a grade de horário, fomos ver lá para nossa surpresa, entendeu? Tiraram mais de 110 de horário e foi cortado uma ou outra linha e foi tirado o horário de domingo de alguns lugares. Nós mesmo, no distrito de Canguera, né, que é onde atende, o dia de domingo lá é entre 1h30 e 2 horas o intervalo. Está um pouco melhor ainda do que o Planalto Verde, que não tem dia de domingo. Exatamente. Né? E sem contar o quê? Foi feita essa reformulação, de que jeito? Eu não sei. Isso aí eu deixo pro planejamento ou a própria Isso que você fala, falta uma consulta à população, Zé. Ednilson, eu peguei e falei na ocasião que deu toda aquela polêmica aqui, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que a Câmara poderia estar prestando um grande serviço para a população, criando um conselho do usuário. Criar um espaço no Legislativo de modo a que a população pudesse, semanalmente, estar presente, os interessados. Claro que vai ter que ter um núcleo ali de diretores desse conselho, né, de pessoas que vão estar alimentando as reuniões e tal, atas e tal, e colhendo as reivindicações da população e discutindo os itinerários e os horários. E isso até hoje não houve um posicionamento a esse respeito, porque daí você tem um canal aberto. Da mesma forma que existe uma comissão hoje de acompanhamento do contrato com a Sabesp. Sim. E essa comissão, não sei quando se reúne, ela tem que dar ciência para a população de que tal dia vai se reunir essa comissão. E você pode ir lá e falar da reivindicação do teu bairro sobre água e esgoto. É dada no jornal e às vezes no site da Câmara coloca, mas parece que não atinge, né? Não, mas a população tem que saber o dia. Se não puder por algum motivo ir, mas você sabe que... Fala aqui no nosso programa que lota. Então, você tem que ter tem membros da população que fazem parte dessa comissão, tem pessoas ligadas ao Legislativo, pessoas ligadas ao Executivo, e, enfim, mas tem que ter o dia que ela se reúne, tem que ser pública essa reunião, as pessoas têm que ir lá e vão lá apresentar suas reivindicações. O Conselho do Usuário é uma ideia, eu dei uma ideia, eu coloquei isso que você falou, criar o Conselho do Usuário. Um espaço, a Câmara cria um conselho ou um espaço, um dia específico na comissão para colher reclamações, para colher sugestões. Sim. Mas quando as comissões se reúnem, tem lá a Comissão de Justiça e Redação que se reúne acho que é toda quinta-feira. Então e tem a Comissão de Obras. O presidente da Câmara, Nilton Bastos, está acompanhando a gente aqui. Um abraço ao Niltinho. O próprio Niltinho. O Niltinho não poderia ter um dia lá, vamos estabelecer, vai publicar. Na quinta-feira tem a reunião da Comissão de Obras. É
um espaço para se falar de Transporte. transporte. Então, de obra. claro, você vai discutir talvez uma Se futura- chegar lá na hora, pode-se falar sobre esse assunto? Não, hoje a gente está discutindo o Então, você projeto. tem que mexer no regimento. Cria um espaço tem que para a mexer. população. Porque hoje... Mas esses, Que o Niltinho falou pra você? hoje está dentro hoje, no caso, o transporte, ele está dentro da pasta do planejamento. Não, Inclusive- sem Na dúvida, prefeitura. sem dúvida, Da sem prefeitura. dúvida. Mas na comissão Entendeu? permanente de É, serviços e Então, mas viação você- e obras, é, se E não então, estou assim, enganado. doutora e Rabicini, se você ligar na Mirage agora, tenta pegar e ligar. Agora, se ligar lá em Itapira, atende. Não tem uma linha direta com o usuário. Não tem. Isso é uma falha gritante. Não, Vou falar pode, com o isso rapaz, é meu amigo da grosseiro. Mirage, Olha, para gritando. colocar uma linha aqui, que já era. A porque população não não tem ainda, pode não tem ficar à um número mercê direto. do Você tenta empresário, ligar né, lá, pô? toca e não atende. Agora, se liga lá em Itapira, onde é a Ele sede está dela, prestando um atende. serviço público, ele tem que dar satisfação do que Quando ele eu faz. falei com o Exatamente. pessoal da Mirage, falou que eles estavam, inclusive, preparando um aplicativo, que eles estavam fazendo o levantamento do GPS para ter um aplicativo oficial. Eu acho que aí você saberia até a localização do ônibus, né? Porque eu acho que teria Sim, essa condição. Hoje você tem o site É, só. eu- Só Se o abrir site. aí, tá lá, grade de horários, tudo e tal. Horário esse que nós não se agradamos, né? O Mas Zé tá e lá. Zé É. e doutora. Mas o do aplicativo, a gente ouviu falar por cima, mas até agora, infelizmente, não está em operação. Mas eu acho Isso que tá Eu vou marcar prejudicando aqui que eu muita vou gente. falar Não, com eu acho vou que- anotar essa reivindicação como secretário Não, da mas isso é mesa aqui para importante. E falar com a outra, Mirage, porque o eu acho pessoal que quer a- o telefone. Eu acho que quem tem que falar telefone alto tenso, é a né? prefeitura, É o não o retorno empresário. O via empresário, telefone. ele tem que, se a prefeitura apresentar uma planilha, alguma coisa, algumas alterações, ele tem que, né, ele não manda no transporte E coletivo sabe- local. Zé, e sabe o que me parece, Wander? Zé? O menor problema era o preço. Fizeram um nhan todo aí, com o preço que não adiantou nada. E tudo aquele nhan que parece que não, era o menor dos problemas. O preço a gente até deu um jeito de os outros problemas são muito maiores. Tá negando o horário de trabalhar. Tá negando o horário para a pessoa ter o lazer, o direito ao lazer. Exato. Um direito constitucional. Direito, não. E a pessoa não pode viver só de pão e circo. Exatamente. Ela tem que ter o direito às suas coisas básicas. Se você precisa de correr no hospital, você tem que esperar uma hora. Então, para mim, aquele nhan todo que foi feito por causa do preço foi um nhan mesmo. Se movimentou estudante, se movimentou não sei o quê. A troco do quê? Só para fazer... Ou parece que é uma cortina de fumaça. Sim. Porque os problemas maiores não é o preço. Não, É. é O problema maior não é o preço. Você O problema tem que maior é ter o o dia a dia, horário, né? é até mesmo ligado à segurança. Né? Nós temos que... Nós, que eu digo, é a população. Cidadão, não né? é nós aqui da Rádio Giro Mix. sim. É a população. Sim. Se você não tem um telefone para você fazer uma reclamação, que é isso? É proibido, pô. Exatamente. Não pode. E o telefone tem que ser na cidade, que é isso? Exatamente. Ela está atendendo a cidade, Poxa não é vida. Itapeva. Lá da onde Itapira, você falou? Não é Itapira. Itapira. Ela tem que ter aqui. É aqui que a pessoa tem que resolver os problemas. Exatamente. Então chegou, já está uns Não, 3 meses na cidade e já é. Não, e outra, se precisar, eu empresto o meu. Se o problema é linha telefônica, tá lá, não tem problema. Pode usar a minha, não tem problema. Tem problema. Wander. É para receber, não é para gastar, pô. Você não pode ligar para o exterior, é só ficar recebendo. Ô, Wander, eu tava antes de suas senhorias chegar aqui, eu tava conversando com a doutora. Gostei ali fora. fala o você, pô. polêmico- Fala Pelo com a amor de senhoria. Deus. Nós Senhoria estávamos- confunde a gente. Confunde, pô. Achei que nós vinha alguma estávamos autoridade falando aqui. ali fora algo relacionado ao polêmico IPTU que teve um pessoal aqui. Tá, põe o Falando do IPTU, você já viu o que vai doutora, mudar? aqui eu fiquei surpreendido quanto eles pagam de IPTU lá no Planalto Verde, doutora. A senhora tá Vocês com a pagam palavra. muito ou pagam pouco? Bastante. É muito mesmo. Nosso IPTU ali... como É nós urbano, estamos- ali é Urbano. IPTU que é urbano, né? É Senão isso seria que nós que INCRA, né? sempre questionamos, né? Todos ali pagamos IPTU e não temos nenhum retorno como uma zona urbana. E as áreas são prefeitura. maiores ali, né? Sim. Hoje, Novamente o a Machado, média ali, que nós fizemos ali em- não tem terreno de 250 metros? Não, não tem. Não temos. Nem por aprovação da prefeitura, porque não pode, né? Não, O não zoneamento pode, ali, Então, ali é o de mínimo- 1.000 metros para cima, as chácaras. Tá? Elas se iniciam em 1.000 metros. E os nossos IPTU variam, a média, em torno de R$ 1.500 por ano, R$ 1.800 por ano. Claro, isso é a média que nós tiramos em levantamento que nós fizemos, né? E- Mas a minha chácara, por exemplo, é R$ 2.300 ao ano.
R$ 2.300 é um ao valor. ano. Se nós fizermos um cálculo besta, básico, se nós colocarmos desde quando o nosso loteamento ele foi aprovado, todos esses IPTUs recolhidos, nós vamos ter aí ao termo, mais ou menos, em torno de, vamos falar em 25, 30 milhões que arrecadamos. E nessa nova Daí pra conta mais. aí que eles fizeram, não abaixa um pouco? Não, vocês não são Não, assim, a grande maioria não... beneficiados? Talvez não tenham feito simulações, vocês já fizeram Já simulações? fizeram alguma Fizeram simulação? Para simulação. redução, vocês Não, não, dizem? nesse Nesse novo sistema novo que eles estão sistema. fazendo aí, a maioria que a gente via baixava o IPTU. Não, eu acredito que nós não... Bom, eu, pelo menos, e alguns dos nossos ali que conversamos, não. Né? Nós temos algumas chácaras que são muito maiores, são alguns casos pontuais, que eles têm aquele sistema de redução de imposto, por preservar, né, uma parte de mata, alguma assim. Nesse sentido, nós temos. Mas aí essa redução é o que cai para R$ 1.200, R$ 1.000, né, anuais. Quer dizer, o Planalto Verde proporciona uma boa arrecadação para o município. Sim, sim. Se nós colocarmos em comparação aos demais bairros, sim. Completamente, né? Temos casas com boas estruturas, de bastante área construída, né? Então, a gente verifica isso, né? Nós temos chácaras que moram 2, 3 famílias numa chácara só por construir num único terreno, né? Tem a casa do caseiro, que acaba entrando como área construídas também. E, assim, no Planalto, eu só queria aproveitar o adendo que nós estávamos conversando de transporte, e você comentou, né? O senhor comentou que Obrigada. De nós... se eu estiver passando mal, como que eu vou correr esperar um ônibus daqui 2 horas, né? Por dias atrás, meu pai passou por isso. Ele passou de carro e ele viu uma família no ponto de ônibus e ele se assustou. Ele viu que a pessoa não parecia muito bem. E ele voltou, deu todo o retorno, que retorno ali também já é difícil, mas voltou, tentou fazer ali alguma gambiarra e voltou e foi falar, tá tudo bem? Ele falou, meu esposo está falecendo, você não sei o que está acontecendo, nós estamos aqui já tem mais ou menos uns 20 minutos esperando o ônibus. Meu pai falou assim, meu pai estava numa caminhoneta de cabine única, né? Só tínhamos 3 lugares. Ele falou, vocês se importam da família entrar ali atrás e eu coloco ele aqui na frente porque está passando mal e eu corro com vocês? Ela, não, pelo amor de Deus, você foi um anjo que apareceu. Meu pai chegou na Santa Casa com essa família, a enfermeira, e ele acompanhou para poder dizer que ele que chegou com a família, tudo certinho. A enfermeira veio até ele e falou, moço, eu não sei o que aconteceu, mas você foi um anjo na vida desse homem. Esse homem entrou aqui com começo de infarto. Né? Então, é bom a gente destacar um ponto desse que aconteceu, marcou meu pai, e foi o que ele fez, falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de alguma coisa. Se fosse um dia chuvoso, a ambulância não chega. E se acionar a ambulância vai? Vai, é isso que eu digo. Se for um dia chuvoso, por exemplo, a pessoa começou a passar mal, ou talvez por ser um pouco leigo, não entendeu que se tratava de um início de infarto. Foi se dirigir para um ponto de ônibus. Entendia que dá para ir de ônibus. Por exemplo, a ambulância, se esse cidadão tivesse a de sorte de estar passando mal em um dia de chuva, por exemplo, a ambulância não chegaria até a casa dele. Não chega. Como acontece com o transporte escolar no bairro. As nossas crianças, elas não podem ir à escola em um dia de chuva. Olha que delícia. Né? Que cidadãos não podem, porque o ônibus escolar que dá essa garantia, porque temos um ônibus escolar, tá, coletivo, que passa em determinadas ruas buscando algumas de nossas crianças para levar à escola, tá? Tanto a parte da manhã como a parte do almoço, do período tem uma turminha que sai à tarde. Isso. E choveu, o ônibus atola, então ele não pode ir. Nossas crianças não vão à escola. Isso deve estar acontecendo há tempo já ou é uma coisa há tempos, inclusive passou tem outras também, outras inclusive esse pleito, as mães que têm os filhos que infelizmente não conseguiram o retorno do poder público entraram com um peticionamento solicitando que fossem ouvidos, que alguma coisa pudesse fazer. Mas por quê? Qual que é o fundamento disso? É a pavimentação do bairro. Não adianta a gente colocar um trator para buscar as crianças no dia de chuva. Não vai adiantar, certo? Nós precisamos que o problema seja resolvido sumariamente. O nosso maior problema hoje no bairro do Planalto Verde trata-se de pavimentação. Pavimentação, seja ela asfáltica, um tijolo ecológico, um bloquete. A famosa bica com bica corrida, né, Zé? Qualquer coisa. É complicado, Zé. Não, essa pavimentação. Não, pavimentação depende de orçamento. Asfáltica, geralmente, ela é um pouquinho mais... Essa é a serviço de bica corrida e tal. É manutenção que devem fazer anualmente, 2 vezes ao ano. Eu trabalho não sei. com isso na prefeitura lá. Inventaram até uma vez de fazer o antipó. Aquilo ali é 8 meses. Claudinei Rosa sabe do que eu estou falando. O que é antipó?
Infelizmente, Pode falar bem próximo. ecologicamente, aquilo ali hoje pode gerar até multa. Como? Você vai, deixa o chão compactado, você vem com um produto químico lá, o famoso piche, e depois você joga pó de pedra em cima. Aquilo ali tem durabilidade de 9 meses, 1 ano. Agora, o asfalto, se você entrar com asfalto, pode sair o dobro, sim. Só que depois você só entra com manutenção, tem durabilidade de 15, 20 anos. É uma vez só. Não tem É uma vez só. Não, normalmente assim. Mas ali o eu teria que digo ser uma a estrada verba- de terra, a turma faz essa manutenção 1 ou 2 vezes ao ano, né? Dependendo das condições do serviço. Pode chover muito, necessidade de Sim. fazer uma segunda manutenção, né? Mas normalmente dura 1 ano um serviço. O asfalto vai até onde ali no Planalto Verde? Quer dizer, passa a mata da Câmara, quer dizer, a mata da Câmara, esse Isso, patrimônio que a Sim, gente tem, histórico, cultural. passa a mata da Câmara e vai E até ela onde? segue a Mário de Andrade, né? E depois aí ela pega sentido Capela de Santo Antônio. Ele Então, desce. O asfalto vai Bem antes da capela, ele para. bem antes da capela, É só a para. principal. Essa principal que ela é asfaltada. Começa ali na Mário E de agora Andrade. as outras ruas que você falou, As todas paralelas, ali? Nenhuma Nenhuma. Então, mas paralela. aí que eu Guia tô- Sarjeta aí que eu tem? tô Que é perguntando. onde as pessoas mais moram. E tem guia Sarjeta? Olha, guias, nós temos Captação em uma da água ou pluvial, outra. né? Que se você não tiver. ela Não vai temos, destruir. não temos nenhum tipo de captação. Nós não temos esgoto lá, nenhum tipo. Todas as chácaras são fossas sépticas. O benefício que nós temos hoje no Água. Plano Verde, é melhor a gente falar, exatamente, é melhor falarmos em benefício, porque se for falar em malefício aqui, nós vamos ficar... Água é Água, poço? temos água é água, Sabesp. Sabesp, e temos energia, tá? Iluminação pública, eu vou dizer, em torno de 60, 75, 70% de ruas que ruas. nós temos iluminação pública. O que é o mais urgente? Hoje, no Planalto Verde, uma pavimentação. Por que eu digo a pavimentação? Porque através dela a gente tem os demais. Porque eu fui conversar com o pessoal do Correios, assim, por hora, para o pessoal ali. Porque o que aconteceu? Logo que eu vim me mudar Você para o está há bairro... quanto tempo aqui em São Roque? Aliás, para as pessoas... Eu resido há 3 anos em Há São 3 Roque. anos e isso. chegou e encontrou a situação e está procurando. Estamos tentando auxiliá-los, né? Auxiliar todos os moradores, inclusive a mim, que utilizo, Lógico. sou moradora que moro, sou proprietária, que nós utilizamos ali o bairro dia a dia, né? E de volta ao trabalho e tudo mais. Por que a gente fala sempre na pavimentação? Que essas conversas que eu fui conversar com o pessoal do Correio, quando eu vim morar aqui, não tinha caixa postal disponível, né? Graças a Deus, eu tinha meu escritório que foi constituído já porque tem um antes. número de caixa postais também. lá no- Exatamente. no- E eu fui negada. Para mim, a chácara foi negada. Até por isso, hoje, minha correspondência fica no meu escritório, por eu ter. Mas e quem não tem um escritório comercial para receber Quem isso? não tem um parente... Alguma coisa não tem. Então, aí eu fui conversar com eles. Poxa vida, mas se o lugar não chega, vocês não têm caixa postal, como que eu faria? Porque vamos desconsiderar aqui o meu endereço comercial. Eu preciso do meu endereço residencial. Né? O seu Como ele falou, vizinho é o Waze, que né? mora lá, o meu por vizinho e tantas outras pessoas. E eles passaram assim, olha, geralmente não chega nesses bairros. Eu falei, mas como assim a senhora trata desses bairros? Esses bairros mais afastados. Eu falei, poxa, a gente está a 8 quilômetros do centro. Isso é afastado? Nós estamos a 60 quilômetros da capital de São Paulo. Isso é afastado? Poxa vida, nós estamos aqui, é o portal do interior. Nós não temos um correio. Falar para alguém que more... Eu vou falar bem cidade vizinha, Itapevi, Cotia, Vargem Grande, Biúna. Biúna que já é um pouquinho mais, mas eu vou falar assim, aquela parte de Grande São Paulo. Se eu falo para eles, gente, a minha rua não tem asfalto, a minha rua lá não chega internet. Não tem correio. Não tem correio, não tem ônibus. Eles falam assim, como assim? Coleta de lixo. Nós temos. Isso nós temos. Mas é 2 container? vezes... quando eu vim morar, há 1 ano atrás, mais ou menos, agora, passava uma vez por semana o motoqueiro com aquela caçambinha atrás, ele recolhia e deixava no asfalto. Porque justamente por isso os ônibus não tinham essa... Hoje os ônibus já estão circulando. Meu Deus. Sim, um motoqueiro com uma caçamba bem grande e eles vinham, né, o próprio serviço e aí eles recolhem e deixavam no asfalto mais próximo. Agora estão circulando, mas choveu a semana, como nós estamos tendo, e agora nós iniciaríamos agora uma semana de chuvas de verões, né? Mas viu, Karina, só uma pergunta. Você faz 3 anos que você mora nessa região. Sim. Nesse período, você acompanhou se houve manutenção? Sim, acompanhei. Se houve manutenção com máquinas? Uma com vez por pedrisco, ano, passa alguma máscara, pedrisco nunca, pedra nunca.
inclusive ali nas Magnólias, né, que é uma das principais onde vivem bastante, né, das chácaras ali também, eles tentaram fazer algumas lombadas na época, né, por conta do pó. Porque o nosso maior problema hoje, a gente sempre fala transporte público, isso, mas, gente, o pó do Planalto Verde trata-se de saúde pública. Porque quando chove é barro. E quando não chove, é o pó miseravelmente estragante com tudo. Não, eu digo a manutenção porque normalmente, não é, o Ednilson está aí também, sabe disso, normalmente quando se faz um bom serviço de manutenção nas estradas de terra, a durabilidade, se não houver nenhum intempérie aí grave, de força maior. É um ano, você mantém dependendo um bom estado de conservação em um ano. No Campininha, a não ser que Vitória, ali o serviço não tenha sido feito ou mal feito. Eles passaram lá, mas o que foi, como a doutora pegou e bem colocou. No calor, aquele pó, que é questão de saúde pública. E na chuva, aquele barro que ninguém merece. Eu mesmo já passei para ir pegar o transporte público com água por aqui. E estou falando de Riacho, que é onde, infelizmente... Quer dizer, você sai com um sapato de guerra para pegar o ônibus e depois que você pega o ônibus, você põe o sapato para o trabalho. É triste isso aí. Sim, exatamente. E isso entra tudo. Aqui, doutora e convidados aí, esse pleito, tudo em cima do quê? Do IPTU, que foi tão discutido e debatido aqui, Rabicchini. Entendeu? E o que a doutora também está colocando, e nós aqui que também... Campininha paga caro IPTU também lá? E se eu não me engano... Você fez o cálculo, se foi lá... Não cheguei a fazer o cálculo. Você está igual o Gutuí, você está aguardando o Carnê em março. Sim. Tá para sair a regulamentação da parte de cima, acho que já foi dado um documento para um e para outro lá, não sei como que tá, que é o Santa Vitória, porque veja só, a doutora colocou aqui a parte do correio, na parte de cima, Zé e Wander, o correio vai lá. Agora, na parte de baixo, se eu quiser, eu tenho que ir lá em Canguera, no postinho de lá, pegar e buscar a correspondência. Porque as ruas de cima são oficializadas. São oficializadas, tudo. Onde você mora não é uma rua oficializada? Não, tem o CEP, tudo lá e tal, aparece, mas aquilo ali é mais para o CEP do município, para identificação. Mas se colocar no Waze, que nem o Rabicchini colocou ali, qual não o nome aparece. Da sua rua? Ali é a Estrada da Capela. Estrada da Capela. E o Campininha, qual que seria a principal reivindicação? Hoje, pelo tamanho que está a Campininha, Wander, a gente já tem uma creche que é dentro até da Granja Angolana lá. Entendeu? Que a perua vai, pega as crianças da parte de cima. Dia de chuva vai? E é um pouco difícil, mas vai. Teve uma vez que a gente ficou uma semana sem perua lá e a gente andou saindo faísca aí com o diretor. Porque eu lembro que teve um caso de uma rua que estavam colocando guia e tal, e depois ficou aquele barro e não conseguia chegar. Tem até uma menina especial que morava lá na rua. Foi na parte de cima. Foi na parte de cima. E houve mesmo, ou porque parou aquilo lá, ou porque não deu continuidade. Não asfaltou até agora? Não asfaltou até agora, não sei se está sob júdice ou não. Só sei que o quê? Está vindo, como a doutora colocou, a taxa de iluminação pública, a CIP... Vamos falar, taxa de iluminação. Tem iluminação pública no Campininha? 80% só, o investimento não foi de R$200 mil. Já levantei tudo Mas isso tem aí. 80% tem iluminação pública? Sim, aonde está o aglomerado, lá falta alguns pontos ainda, que é onde estão batendo forte, porque não é justo você pagar por um serviço que não tem. Estão batendo forte, querem o complemento, mas isso trouxe o que para nós de benefício? Para quem está me assistindo agora, alguém do planejamento aí, isso zerou a violência lá, quase que iluminação pública é um fator. Quase que zerou, Zé. Importante. Antigamente, vocês ouviam falar de Campininha, nós éramos destaque na mídia local, né? Não tinha internet na época. Policial só. Não, tanto no Democrata ou no seu colega lá, Carlos Melo. No Jornal da Economia. No policial. Depois que foi a iluminação pública para lá, zerou. E é uma coisa assim, mas a gente teve uma mudança na lei, porque é o seguinte, você tem lá a taxa de iluminação. Sim. Então, 50% da taxa é para você pagar a conta de luz do poste, que cada bico de luz, segundo falaram na Câmara, é em torno de R$30 a R$40 por mês. E 50% para você fazer investimento. Só que a gente chegou num ponto que você teve que mudar, você teve que colocar 75% para pagar a conta de luz e 25% para investimento. Mas só que está no problema seguinte, se você amplia
o dinheiro que entra não dá para pagar a conta. E aí estão falando, precisamos passar para LED, precisamos encontrar uma coisa mais barata. Isso daí Sim, uma tem coisa que mais modernizar. Porque é o seguinte, 75 para pagar a conta e 25 você não pode colocar novos bicos de luz porque não tem o dinheiro para pagar. É. Você vê que Sim, nó que a na gente época, fica. Tem que- quando tem que surgiu... descobrir uma fórmula. O povo na não pode época- ficar às escuras, né? Na por exemplo. época, Rabequini, quando surgiu, até, se não me engano, acho que quem bateu em cima foi até o vereador Etelvino, na época. Quando surgiu, foi uma explosão, sabe? Contemplou vários bairros, nós lá tivemos que bater um pouco em cima, fomos contemplados, não está 100%, assim como não está o Mas bairro da tem que estar Doutora, sempre em cima. mas isso aí... São João, o pessoal reclama muito. Os vereadores, o Marreiro e o Flávio Brito, falam que a melhor que a sessão seja 2 da tarde, porque chegar 9, 10 da noite onde eles moram é perigoso, que Sim. não tem iluminação. Então. Sim, aquela região lá, eu sei, São Julião, São João Novo, São João Velho, tá? Eu sei muito bem do que o Marreiro e o Brito tá falando. É escuro mesmo. Escuro mesmo. Agora, no Campininha, que era destaque na mídia escrita, ia para a parte policial, só repetindo. Depois que colocou a iluminação, isso aí trouxe mais segurança para nós. Hoje, a gente tem, porque hoje é tudo através de concessionária. Queima uma lâmpada lá, eu mesmo sou um duro fiscal. E tem que ser isso aí, queima uma você tem lâmpada, que ser, tem eu que vou ser, lá, vejo vai- onde vai vejo ser o o chato. número do, vejo, isso vejo, daí. vejo o número do braço, ligo para a concessionária, não para a prefeitura, porque isso aí está sob concessão. Eles vão lá e no E mais funciona. tardar em 72 horas vão lá e consertam para mim. Aquilo ali dá mais segurança até para o pessoal que vai na Importante igreja. isso que você faz. Às vezes você pode ser chamado de "Ih, lá vem o chato", mas não, é o cidadão, é o Claro, direito, né? isso, Eu só É quero o fiscal da lei? É. eu e a doutora só queremos o IPTU nosso retornado em forma de serviço. Exatamente. Só isso. Nada Cumprir, demais. né, a finalidade do próprio IPTU. Sim, na verdade é isso. E lembrando, a gente até chegou a tocar no quesito aí, agora, Santa Casa, entendeu? Que agora, não trocando de assunto, Wander, o quesito é Santa Casa. A gente também, digamos, veio o pessoal para falar da Santa Casa aqui, tudo e tal, isso e aquilo. Falta muita coisa por fazer ainda. E quando falaram, Prefeitura e Câmara repassou recurso para Santa Casa... Passou 450 mil Você semana que está passada. me ouvindo agora não é a prefeitura e câmara, gente. É o nosso imposto que está indo lá para É um manter a Santa Casa. remanejamento do Remanejamento de dinheiro. recurso. Sim. E entra tudo isso. Então, esse é o Você, as eu entendi, principais, o seu as recado é o principais seguinte, reivindicações nossas. População, essa eu entendi seu recado. Atenção, população. O dinheiro que a prefeitura tem para administrar a cidade, o dinheiro que tem para a Câmara, é dinheiro do imposto, né, Zé? É o dinheiro que tem que Tem ser... os recursos tem municipais, os recursos tem as transferências estaduais, federais, cada um né? tem lá Sim. o seu ponto, mas é para retornar para a Mas sempre- população. sempre vem Tem que ser dos impostos, né? valorizado, é um Sim, dinheiro sim. que não pode ser Todo utilizado... dinheiro vem do imposto. É. E ele tem que ser bem Claro. administrado. Sim, muito bem Dizia registrado. Franklin Roosevelt. Benjamin Franklin, há quantos anos? Em 1700, eu não sei quando, ele dizia o seguinte: você tem duas certezas na vida. Que você vai morrer e que você vai pagar imposto. O resto... Aí também Tem que O pagar resto- para nascer, tem que pagar Você para nasceu, nascer, uma tem que você vai pagar para morrer, e você vai morrer. pagar imposto. E o Paulo Francis falava o seguinte, que você paga imposto, né? Se o serviço que não é adequado, então não é imposto, é doação. Doação, Exatamente. E, E o uma frase- nome O já problema não vem, está em uma coisa pagar o assim, né? Ele é imposto. imposto, né? E uma Se não frase... volta o serviço É de derrama. qualidade é porque você está Viu, doando. então, né? Rabequini, e uma frase Uma da doação Margaret compulsória. Thatcher, Opa, da Dama de Ferro. Ferro. A Dama de Ferro. Aqui não existe dinheiro público. Na verdade, esse dinheiro é tirado do nosso alimento da mesa. Por isso que tem isso que aí. tem que ter um retorno responsável. Responsável. Frase de Exatamente. Margaret Thatcher, a Dama de Opa, Ferro. nós estamos citando todo mundo aqui. E olha, a gente está caminhando para o final do programa. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo veterinário Alexandre Perrone, Alexandre Veterinário. Um grande abraço, Alexandre. Está sempre correndo aí, Alexandre, um grande abraço. Está sempre mandando as novidades para a gente, está sempre acompanhando, Alexandre. Então, você está ouvindo aí as reivindicações do Planalto Verde. Né? Você já conversou com o prefeito Cláudio Góes? E então, chegaríamos nesse ponto. Só como destaque final aqui, você já falou com o Cláudio Góes? Diretamente com ele, não. Falamos da forma que legalmente deveríamos conversar com ele com pleito, abrindo requerimento. Inclusive, você citou o nosso vereador Niltinho Barros, né? Niltinho Bastos. Passos, isso desculpa. Bastos. Bastos, Bastos. perdão. Ele também foi nomeado no nosso requerimento.
tá? Foi direcionado a ele. Presidente da Câmara. Sim. Até o dia 30, depois nós vem o Maurinho abrimos de um Góes. protocolo. Esse não é ordierno, tá? Não é um protocolo que é o primeiro protocolo. É o primeiro protocolo onde nós reunimos muitas gentes, né? Muitas pessoas, muitos moradores, É um abaixo-assinado? para poder abaixo-assinado. Porque Colhemos vocês não podem falar na 337 tribuna, assinaturas. porque não é uma entidade, né? Porque volta naquilo que conversamos inicialmente. Não se tem um canal onde nós possamos ser ouvidos e um dos nossos vereadores na Câmara, um dos representantes, leve isso diretamente ao prefeito Góes. O Góes, né? Góes. Então, nós entramos com um protocolo, se você me permite, pra número gente fechar. 1274/2, no dia 25/10/2018. Esse é o nosso mais recente abaixo-assinado, tá? Nós colhemos 337. Tem tido resposta? Nenhuma. Porque se um Isso vereador foi 25 pergunta, do 10. o prefeito tem 15 dias para responder, Não, claro mesmo- que ele pode não, aumentar. o requerimento protocolado... Protocolar também tem prazo. obrigatoriedade de resposta. Regimentalmente, 15 dias. Exatamente. 15 dias também. 15 dias. Com todas as assinaturas, com uma petição assinada por Claro todo que mundo, você pode falar explicando na tudo isso. tribuna, o Nilton Você estiver não acompanhando e obteve fala assim... resposta, Karina? Não tivemos Mês resposta. 10, nós estamos aí faz mais de um 11, mês. Sim. Dia 25/10, nós não tivemos retorno nenhum. Foi deixado 25/10, ainda contatos, não tem um e-mails, mês, vamos dizer. telefones, da melhor forma possível. Nem sequer assim, olha aqui, Há recebemos uma o seu protocolo obrigatoriedade na lei orgânica, na Sim. resposta num com prazo e legal. tudo, Exatamente. É uma E, assim, obrigatória a resposta. Vou falar para vocês o que nós somos suspeitos aqui na nossa gestão. O princípio da impessoalidade da administração pública, tá, promulgado no artigo 37 da Constituição, a gente tem percebido que isso tem sido violado. Essa é a grande verdade aqui em São Roque. Por quê? Pavimentam-se bairros que não necessitariam por alguma entidade residir ali. A impessoalidade está trazendo para alguns bairros, a gente vê, como nós estávamos conversando, inclusive, alguns bairros que têm um transporte público, coletivo, pelo menos assim, um pouco melhor atendido do que durante os demais. Tá? Então, o que a gente tem que pedir aqui, eu não sei se é fazer um requerimento, tentando formalizar nos moldes da lei, conversar com aquilo que a gente precisa, ou se eu preciso vender a minha chácara para um vereador, para o prefeito, para que um deles morem lá e a gente consiga um retorno da prefeitura a respeito disso. Esse é o nosso maior... O que nós visualizamos, eu digo em nome da nossa reunião de moradores. Tá? Só para nós não deixarmos passar batido, nós temos lá, como nós conversamos de indústria, nós temos uma residência para idosos, que é o nosso Ciclo Vital, tá? Muito bem dirigido pela Guilmar, pela Daniela. O Ciclo Vital... Muito procurado, né? Muito procurado. Eu acho que o Famílias Nelson vêm Ned, todos os finais de semana. Eu acho que o Nelson Ned, não sei se ficou lá. Diversas pessoas são Sim, Roque. sim. E é uma área muito aconchegante, né? Só para a gente finalizar... E tem dificuldade de acesso lá? É totalmente. Nossos idosos ali precisam... Não é asfaltado. É uma rua que não é asfaltada. Não tem nem pedra. Quando precisa de uma ambulância para levá-los para algum lugar, é uma dificuldade. Imagina passar com uma ambulância naquelas ruas todas esburacadas. Eles têm problema de saúde, como é natural, né? E, então, assim, o nosso pleito, primariamente, sumariamente, é a pavimentação. Seja ela qual for, que esteja também, né? Não adianta fazer manutençãozinha com máquinas, não dá certo. Precisamos, sumariamente, de uma pavimentação. Através dela, nós teremos correio, porque quando eu fui conversar com o correio, eles dizem que não tem como chegar, não tem acesso. Tá? O nosso transporte escolar, as crianças vão poder estudar. Talvez o transporte coletivo tenha maior abrangência. Tá? Iluminação pública. Então, assim, primeiramente, como o senhor nos perguntou, pavimentação. Após isso, nós teremos todos os demais pleitos que necessitamos, essencialmente para moradores ali, atendidos. Muito bem, eu quero agradecer a doutora Karina Mello, que tive o prazer de conhecer hoje. Obrigada. Magrão, vou dar o destaque final para você. Só quero dizer que o Eduardo Nogerini está mandando mensagem que o Pupo está com a seleção de futebol social disputando o Mundial lá no México. E o Brasil ganhou da Índia por 4-0. Ele já tinha mandado essa mensagem antes aqui, aí eu tenho que correr aqui para o final. Jogou contra o País de Gales e ganhou por 12-0. No feminino. No feminino, é isso aí. Então, parabéns. Obrigado, doutora. Venha outras vezes. Esse espaço está aberto para toda a comunidade, para os representantes da prefeitura também, para a gente conhecer, para as pessoas conhecerem melhor um pouco aí do Planalto Verde. O meu irmão, Valdemir Lúcio Rosa, está mandando aqui, ó. Por esses motivos que o orçamento com a participação da população é fundamental, observando as necessidades de cada bairro e direcionando recursos de forma
equânime. É o orçamento participativo. Né? Exatamente, exatamente. Obrigado, doutora, pela participação. Disponha. Muito obrigado. E quanto às novidades para a gente. vocês, Magrão, obrigado, gente. Obrigado. A gente teve que eu desmarcar essa fico entrevista, que eu tive um exame, depois tive um compromisso em São Paulo. Ok. E obrigado pela sua atenção. Fico muito agradecido. Pô, aí. câmera do Magrão para ele se despedir. Câmera do Magrão, olha lá. Pra ele Quero se despedir. aqui agradecer José Fernando Rabechini, Zé Balaio, colega. Vanderluiz, muito obrigado Opa, por ter tá aberto esse espaço aqui, não para legislativo, executivo se pronunciar, mas Pra à população, que população, eu garanto que muitos, nós falamos aqui, doutora, em nome de centenas e milhares. Sim. E se alguém não concordou com o que vocês se falaram, alguém não também tá concordou, aberto espaço. eu citei, Sim, claro, eu citei claro. nome jurídico aqui, um exemplo, a empresa Mirage, coisa que eu gostaria que abrisse espaço para ela, caso ela queira se Já foi manifestar. convidada a imprensa para certo? vir aqui. Entendeu? Alguém do planejamento da prefeitura, Aqui caso asfaltado, discorde. E tem no certo? Waze. Dá pra ler. E... Exatamente. O pessoal do planejamento, o pessoal da E o que prefeitura a gente também. mais quer, Wander, eu quero deixar bem claro aqui que politicamente, não só o legislativo, mas o executivo, não tenho nada pessoal contra ninguém. Se eu tiver pessoal, vou resolver lá fora do estúdio. Mas agora, politicamente, infelizmente tem algumas coisas que não estão indo ao encontro nosso. E o que nós queremos é só o quê? Que o que nós pagamos volte em forma de serviço para nós, de preferência, serviço de qualidade. Eu quero deixar aqui minhas considerações finais. Tá? Muito obrigado para você que nos acompanhou aí. Uma boa tarde a todos e agradecido pela oportunidade. Obrigado, doutora Karina Mello, pela Obrigada. participação. Obrigada. Tá bom? Vamos lá, pôs câmera na Karina Mello. E deixa o plenarinho aqui para despedir aqui, o plenarinho Biscoitos Zezé, tradição lá do Rio Grande do Sul, viu? Obrigado, Zé Fernando Rabechini. Obrigado. é um E prazer. você e o pessoal acompanhou aí, estava participando, né? O espaço está aberto Muito a bom. todos aqui. Obrigado. Amanhã tem mais, amanhã nós vamos falar de futebol aqui. Zé Balaio, obrigado pela sua participação e amanhã tem mais, hein? E Futebol, outra coisa, a gente precisa voltar. Fica Corinthians. E a gente precisa voltar a falar de plano diretor. Plano Excelente, diretor, que é excelente. isso, um assunto que precisa, o Zé tem sido procurado e precisa ter o plano diretor da cidade que está sendo discutido. Não, ele existe, né? Ele tem Mas precisa tá ver quanto dele já foi Já colocado foi em feito e não prática. ficou só no papel, né? O Guto Issa já fez um trabalho. Essa satisfação ao público, né? E agora, me parece agora que já estão encaminhando as propostas colhidas aí pela comissão para que possam ser modificadas, aprovadas pelo Legislativo, claro, né? E quem entrou também está acompanhando o nosso programa, o futuro presidente da Câmara, nesse momento. Eu sempre falo que política pode mudar, mas acho que não muda, não. Maurinho Góes está acompanhando, está convidado para vir participar Maurinho, com a gente. Quer ver, Maurinho? Vem aqui participar do programa, ou se não, marque com a gente na Tialina, a gente faz um programa comendo uma massa. É isso aí. Mordomia, tá? Obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente volta. Obrigado, Lucas Berlato. Obrigado ao nosso Jair Ribeiro. Amanhã tem mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Até a próxima.